E aí, como é que você está? Tranquilo? Você está no canal Mente de Concurseiro, onde damos as melhores dicas e estratégias para quem quer passar para concursos de nível médio que caem em matérias de direito. Bem, o meu nome é Júnior Chau e aproveitando que eu não dormi muito bem de ontem para hoje e estou com sono e cheio de olheira, o tema do vídeo de hoje vai ser como conseguir estudar com sono. Tudo o que não te contaram sobre esse assunto até agora. Bem, imagine aqui comigo a seguinte situação. Você está com sono, com muito sono. Mas você não pode mais perder mais um dia de estudo. É assim que você se sente? Bem, então vem comigo que eu vou te ajudar nesse vídeo. Um ponto importante é que haverá dias em que o nosso corpo simplesmente não responde. Mas o que eu proponho é que, em vez de a gente ficar em posição fetal, se lamentando pelo dia perdido, a gente use isso a nosso favor. Aí você vai dizer, não, agora você surtou de vez, usar o sono ao meu favor? Como assim? Sim, tudo é perspectiva. E acho que você vai concordar comigo se você me der a chance de explicar. Imagina que você estudou, você fez toda a sua lição de casa e está preparado para a prova. Agora, concorda que há uma chance de justo no dia da prova, por qualquer pegadinha do destino, você não acordar bem? E se isso acontecer, você não dormir bem ou acordar mal logo no dia da sua prova, como que você vai lidar com o cansaço e a lentidão de raciocínio? Desistir não é, ou pelo menos não deveria ser, uma opção. Então a única maneira que a gente tem é estar preparado. Essas dicas elas são especialmente importantes para quem está estudando sozinho, no início da sua jornada de concurseiro. Eu sou um grande entusiasta de não deixar nenhum fator que envolva nosso estudo e os nossos concursos para a sorte. Por isso que eu sempre proponho sugestões de aprimorar cada aspecto da nossa preparação. E nesse caso não é diferente. É nessa que vem a pergunta. Como estudar com sono se eu já acordei sem disposição? Isso é realmente um desafio e pode botar um dia inteiro de estudos a perder. Mas a gente precisa separar algumas coisas aqui. Primeiro, se a gente está falando daquele sono que vem sem nenhum motivo aparente, ou se é fadiga mesmo, sabe? Tem uns dias em que a nossa sessão de estudo só sai se a gente forçar muito. Isso é perfeitamente normal. Mas esse sono, ele tem uma origem. A gente tem aquele sono que vem simplesmente da gente acordar, e esse é superável facilmente, e aquele outro sono que vem do cansaço. Ao acordar, a gente precisa de alguns minutos para o nosso cérebro ele entrar num ritmo normal. Isso, claro, varia de pessoa para pessoa, muito embora isso possa ser treinado, E envolve também o nosso nível de cansaço naquele dia em especial. Na medida em que você regula o seu corpo ao acordar, de preferência sempre na mesma hora, você vai precisando de cada vez menos tempo para começar o seu dia, sendo sempre recomendável uma média aí de pelo menos umas 7 horas de sono por noite. Mas isso pode dar uma variada de pessoa para pessoa, então faz o teste. Regular o seu sono é a melhor maneira de você evitar acordar com sono no futuro. Mas se você já acordou mal hoje, ou não teve como evitar uma noite de sono ruim, eu proponho que a gente use isso a nosso favor. E a gente vai fazer isso domando o sono e usando como vantagem. Vamos lá, imagina de novo comigo aqui a seguinte situação. É domingo, chegou o dia da sua prova, mas você dormiu muito mal e você não sabe nem o seu nome. O raciocínio está tão lento que você mal consegue pôr um pé na frente do outro. Essa é a hora que a nossa estratégia entra em ação. Eu não sei se você sabe, mas lutadores de MMA e boxeadores, eles meio que treinam quase serem nocauteados. E assim, eles conseguem manter a calma se isso acontecer de verdade durante a luta. Olha só que loucura! E eles não poderiam fazer isso de uma forma mais simples. Para simular a sensação de ter levado um golpe certeiro, os lutadores eles rodopiam no lugar até eles ficarem tontos. Depois, eles tentam fazer as coisas normalmente, dando socos, chutes ou se movimentando. Ao fazer isso, eles se acostumam com essa sensação de maneira que eles não entram em desespero e sabem como se comportar quando ou se o golpe vier. A ideia é a gente fazer a mesma coisa, esse mesmo tipo de treinamento que os lutadores fazem, mas aplicado aos estudos. Claro, não é para você rodar, É treinar como estudar nos dias que a gente acordar pior, nos dias que a gente acordou mal. Quando estivermos em estado de sono ou com raciocínio um pouco mais lento, nesses dias a gente vai treinar.
A sua vantagem vai ser já ter lidado com isso, ou seja, vai ser um lutador pronto para o combate. No seu caso, tenta resolver questões. Veja como o raciocínio é desafiado a resolver questões de concurso enquanto você estiver cansado ou no dia que você estiver dormindo mal. Tente se acostumar a não entrar em desespero enquanto o seu corpo ainda não percebeu a hora de acordar. Veja e entenda o seu tempo de resposta até você se sentir normal e use essa ferramenta a mais a seu favor. Essa prática ela vai te deixar consciente das suas limitações momentâneas e também de que elas vão passar. E para te ajudar com esse treinamento, eu vou te passar algumas dicas agora que podem facilitar a sua vida se você as aplicar nos seus estudos. Essas informações vão ajudar a acelerar o seu despertar e colocar você no caminho para aproveitar o seu desempenho máximo nessas situações. Então, todas as vezes que você acordar com sono, eu proponho que você ponha essas dicas a seguir em prática, combinado? Vamos lá. A primeira dica é: encare o mais fácil primeiro. Há quem prefira começar pelas coisas mais difíceis e ficar livre daquilo que toma mais esforço. Então, assim, isso pode ser uma boa estratégia quando você estiver no seu 100%. Mas quando você estiver cambaleante, isso não vai ser uma opção. O nosso cérebro ele sente uma dificuldade ainda maior do que a normal em realizar tarefas com alta carga cognitiva, que use muito poder de raciocínio, muito poder de processamento. Por isso que a gente não consegue fazer nada complexo nessas horas, ou pelo menos tem muita dificuldade. Então faça tudo o que tiver de mais fácil primeiro. Estude as matérias mais fáceis daquele dia primeiro, resolva as questões mais fáceis primeiro e assim por diante. Isso vai ajudar você a dar uma esquentada no cérebro aos poucos para fazer ele meio que pegando no tranco. Além disso, a sensação que você vai ter do dever cumprido que virá de você ter feito algo, mesmo com tanto cansaço, vai ser um grande motivador para te levar tanto ao próximo passo e ao próximo passo depois desse e assim por diante. Se você não estiver nem conseguindo ler, tenta resolver questões, caso você já esteja nesse ponto da matéria, claro. Se você não puder fazer nenhuma das duas coisas, tenta então, por exemplo, organizar todo o seu material de estudo para aquele dia. E se isso também não acontecer, tenta fazer algumas tarefas leves da casa, como lavar louça, por exemplo. Isso pode ajudar também, porque vai liberar tempo que você usaria para fazer essas coisas. Essa, inclusive, é uma excelente dica para otimização do seu tempo. Assim, você sabe, nós concurseiros sempre temos que usar o nosso tempo com muita sabedoria e direcioná-lo corretamente. E adiantar o que for possível sempre vai ajudar, claro. Isso vale também para o dia da prova. Se o pior acontecer e você dormir mal naquele dia, na hipótese de acordar com muito cansaço, faça tudo o que for mais fácil primeiro, inclusive as questões. A segunda dica é simples também: beba água. Fadiga e cansaço são muitas vezes sinal de desidratação, sabia disso? E essa mesma desidratação não só suga a sua energia, mas também altera funções cognitivas, fazendo tudo o que precise de raciocínio ficar ainda mais difícil. Quando você está lutando contra o cansaço, mesmo os amantes de café, como eu, eles devem considerar beber água nos primeiros momentos do dia, preferencialmente assim que acordar. É importante também rever a sua ingestão de água durante a semana anterior. Ainda que ela não seja o maior fator, é bem possível que ela tenha contribuído para piorar a situação. Estudos científicos importantes examinaram a desidratação, incluindo seus efeitos nas funções do cérebro. Os autores descobriram que mesmo níveis leves podem afetar a memória de curto prazo, concentração, percepção e estado de alerta. Ainda que a quantidade de água necessária varie de pessoa para pessoa, a estimativa média é que o ideal é que todo mundo beba pelo menos uns 2 litros de água todos os dias, especialmente nos dias quentes ou se você pratica atividades físicas. Bem, eu vou deixar um link de um desses estudos aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ver. A terceira dica é: sente-se em outro cômodo diferente do que você dorme. Se puder, evite ficar onde a sua cama está. É claro que há pessoas que não vão conseguir fazer isso, mas se não tiver diretamente na sua cama, se você não estiver deitado, isso já ajuda e muito. O ideal é evitar estudar com sono ou sem sono no mesmo lugar onde se dorme, porque isso pode reforçar a sensação de sonolência, especialmente se você já acordou com a cama nas costas.
Se possível, tente deixar um cômodo específico para os estudos. Caso não seja possível separar um cômodo só para isso dentro da sua realidade, tenta deixar uma cadeira específica só para estudar. Ou também, se você puder, uma mesa exclusiva para isso. Ou mesmo um canto da mesa, caso uma mesa só para isso também não seja possível. Além disso, sente-se, fique sentado. Pode ser muito tentador estudar em um lugar totalmente confortável ou deitado, mas isso não vai ajudar você a acordar e se manter acordado principalmente. Tecnicamente falando, deitar é uma coisa associada pelo seu sistema nervoso central com funções como a digestão e o descanso. Você não precisa acreditar na minha palavra. Um estudo feito no ano de 2014 mostrou que quando os participantes eles estavam deitados, a má qualidade do seu sono teve efeitos ainda piores. Enquanto isso, nesse mesmo estudo, os participantes que estavam sentados, eles foram minimamente afetados pela noite mal dormida. Isso é a ciência comprovando o que a gente sempre fala por aqui. O link para esse estudo também vai estar na descrição desse vídeo. A quarta dica é: não fique parado do início ao fim dos seus estudos. Além de ser péssimo para a coluna, o ato de se movimentar é um importante fator de recuperação da energia, além de te ajudar a se manter alerta e acordado também. Inclusive, o fato de sair da cadeira de vez em quando, talvez se alongar, pode te ajudar a lembrar mais das coisas. Na sua sessão de estudos, um intervalinho de uns 10 minutos a cada 50 minutos para se alongar e dar uma andada pela casa vai fazer maravilhas, tanto pelo seu desempenho quanto pela sua própria saúde, mas é para se alongar, não é para ficar no celular. Quando estamos com muito sono, andar um pouco pode ajudar o nosso corpo a entender que a gente precisa dele em plena atividade, espantando o sono e nos deixando mais ativos. Mais especificamente, o exercício físico pode, além de tudo que a gente já falou aqui, ajudar imensamente na sua memória. Sabia disso? 10 minutinhos de caminhada já aumenta a sua memória e funções cognitivas, segundo um estudo que também vai estar na descrição aqui desse vídeo. Bem, aqueles dias devastadores onde acordamos com muito sono, nem sempre é algo facilmente evitado. Mas, se acontecer, agora você já sabe como se portar e como tentar tirar algum leite de pedra dessa situação para transformar isso em uma espécie de vantagem e treinamento. Como sugerimos, teste como se sente ao resolver questões enquanto o cansaço ainda não passa. Isso vai te dar a segurança de que, mesmo se você acordar mal no dia da prova, é capaz de lidar com isso. Depois disso, é só se manter seguindo sua programação com regularidade, tentando o máximo possível dormir e acordar nos mesmos horários e manter a realização de atividades físicas regulares, que tudo vai fluir e o sucesso vem. Pode apostar. Para mais dicas como essa, curta esse vídeo, se inscreva aqui em nosso canal, clica no sininho, siga a gente em nossas outras redes sociais e acesse o nosso site. Os links eles estão todos aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Me diz aqui nos comentários também se você já aplicou algumas dessas técnicas que a gente falou aqui hoje, ou mesmo se você faz algo diferente que a gente não citou aqui. Às vezes alguma dica sua pode ajudar algum outro companheiro concurseiro, beleza? Bem, até o próximo vídeo.